Fala, nono ano! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós vamos fechar o ciclo aí da Era Vargas, pelo menos da primeira parte, beleza? Vamos falar sobre o Estado Novo. Mas antes disso, antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você dar um like aí no nosso vídeo, deixa aí nos comentários alguma dúvida ou sugestão e bora para a aula. Vamos lá! Olha só! Falando sobre o Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. O Estado Novo ele foi instaurado através de um golpe de Estado dado por Getúlio Vargas, através da desculpa da intervenção dos comunistas no Estado brasileiro através do Plano Coué, que nós já vimos que foi uma armação aí feita por Getúlio Vargas e também Olímpio Mourão, para que ele se mantivesse no governo. Mas vem comigo, vamos lá. Lá nesse período do Estado Novo, a primeira coisa que Getúlio Vargas fez quando resolveu aí assumir o controle, né? Ele fechou o Congresso e nomeou interventores para os estados, interventores que eram fechamento de Getúlio Vargas, interventores esses que eram mais próximos a Getúlio Vargas. Professor, mas eu já vi esse filme? É sim. Esse filme do fechamento do Congresso nós temos lá, lá em 1930, com a partir da Revolução de 30, nós temos lá quando Getúlio Vargas assume o poder no governo provisório. Ele faz isso. E agora ele faz isso de novo em 37. No que nós chamamos de Estado Novo, nós temos uma ditadura personalista. Por que personalista, professor? Porque o que mantém Getúlio Vargas no governo, no poder, é as características dele próprio. Como que as características de Getúlio Vargas passam a dar poder a ele? Através da DIP. Ele cria o Departamento de Imprensa e Propaganda, no qual ele utiliza a máquina do Estado para fazer propaganda para ele, propaganda pessoal, né, dele, e propaganda também do Estado. E das coisas que o Estado está fazendo, o que o Estado está propiciando à sua população. Mas, por outro lado, também, nós temos a censura, que foi a mais terrível e cruel dentro desse período da história, da Era Vargas. Ele fecha jornais, ele também censura matérias de opositores ao seu governo. E esse momento foi um momento de ditadura muito forte de Vargas. Na economia, Getúlio Vargas ele deu uma ênfase ao processo industrial brasileiro. É a primeira vez que nós vemos dentro do Brasil um projeto de Estado na industrialização brasileira. Então, Vargas incentivou muito a industrialização e criou a Vale do Rio Doce e a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. Já no processo de industrialização brasileira, Getúlio Vargas ele recebe também um incentivo muito grande dos norte-americanos que ajudam financeiramente o Brasil, principalmente para que o Brasil participasse da Segunda Guerra Mundial. E aqui nós entramos falando aí um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial, que teve um papel fundamental no processo de industrialização do Brasil, como também o Brasil ele foi fundamental com a FEB, né, lá com os pracinhos, no avanço das forças aliadas lá na Itália. A FEB ela foi lá para a Itália com cerca de 25 mil homens. Né? O Brasil foi o único país da América Latina a enviar soldados na Segunda Guerra Mundial. E já que até a Argentina ela resolveu cortar laços aí com o eixo só já para o final da guerra. Então o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. Só que aí está o início do processo de queda de Getúlio Vargas. Por quê? Getúlio Vargas enviou os soldados, né? Primeiro ele ficou numa disputa aí, ficou entre o muro para saber qual seria o posicionamento do Brasil na Segunda Guerra. Isso porque o Brasil, Getúlio Vargas tinha aproximação com o eixo fascista
da nazifascista, né, da Europa, e também sofreu assédios e pressão dos Estados Unidos, né, para que eles estivessem ao lado dos americanos na guerra. Então, tivemos aí essa dualidade, né, essa disputa aí de poderes dentro do Brasil e essa indecisão do governo de Vargas. Até que Vargas ele pendeu para o lado dos americanos para lutar contra o eixo fascista lá da Europa, mas, por outro lado, né, essa luta pela liberdade fora do Brasil, na Segunda Guerra, quando volta ao Brasil, em 1945, Vargas ele está totalmente enfraquecido. Por quê? Nós temos a luta dos soldados por liberdade fora do Brasil, mas dentro do Brasil nós temos um ditador, uma ditadura instalada no Brasil, a ditadura Vargas. Isso fez com que Vargas ele já começasse a perder poder por aí, mas é lá em 1945, quando em ano de eleição, né, ele deveria convocar novas eleições no final do ano de 1945, os militares dão um golpe em Getúlio Vargas, retirando ele do poder, mas que foi aceita aí de certa forma numa boa. Ele não fez oposição, não tentou lutar pelo controle e pelo poder, né, em 1945. Ele simplesmente foi afastado através do golpe que foi dado pelos militares para poder tirar ele do poder. E eleito, né, qual foi o próximo presidente, né, o presidente eleito, foi Eurico Gaspar Dutra, que foi eleito em 1945, mas esse mesmo Eurico Gaspar Dutra foi responsável também porque Eurico Gaspar Dutra, ele disse, né, ele tentou, né, até ameaçou que ele iria contar quem foi o responsável pelo plano Cohen. Ele sabia e iria dedurar, iria contar para as pessoas, mas isso não aconteceu, beleza? E aí nós temos o final do Estado Novo. Estudamos nessas duas aulas governo provisório, governo constitucional e também o Estado Novo, beleza? Entendendo todo o período Vargas, eu espero que durante essas duas aulas eu tenha conseguido aí explicar para você sobre esse período da Era Vargas, beleza? Qualquer dúvida deixe aí nos comentários e se tiver alguma sugestão também deixa nos comentários aí pra gente e não esquece de dar um like no vídeo. Valeu? Galera, um grande abraço para vocês e fiquem com Deus. Valeu!